E aí, como está? Vamos para mais uma aula. Mais um bloco da aula 1 da Introdução de Geografia e a Geopolítica. Hoje nós vamos continuar o bloco anterior, que falava sobre a introdução da geopolítica como um todo, mas também dos principais teóricos, né, os chamados pensadores clássicos da geopolítica. No último bloco nós falamos sobre Mackinder, que falava sobre a Heartland, o poder terrestre, né? Hoje vamos continuar falando desses outros teóricos, como Haushofer, que fala das pan-regiões, o Mahan, que fala do poder marítimo, o Spikeman, que fala sobre a Rhineland, e por fim, o Hafestein, que não pode ser considerado um pensador clássico, porém é um pensador contemporâneo de bastante influência, que vai, através desse livro, né, por uma geografia do poder, vai conseguir aí protagonizar bastante debate sobre o assunto. Tá? Vamos lá, começando então com Mahan, o poder marítimo. E o que ele diz? A terra é quase sempre um obstáculo, o mar quase toda uma planície aberta. Uma nação capaz de controlar essa planície por meio do poderio naval e que ao mesmo tempo consiga manter uma grande marinha mercante, pode explorar as riquezas do mundo. Como vocês podem ver, dos teóricos é o que vai, né, iniciar, na verdade, essa visão geopolítica de poderes, né, seja marítimo ou terrestre. Ele foi criado por um almirante, né, Alfred Mahan, e então talvez aí a grande influência da visão dele que ele havia com o mar, né? Ele vê o continente como um obstáculo bem diferente da Heartland, e a grande potência, ao ter o poder marítimo e controle dos mares, aí lembrando esse controle tanto bélico quanto mercantil, pode controlar as rotas, os estreitos, os canais, o que é muito estratégico, certo? Ele alertou os Estados Unidos sobre a importância do controle marítimo, visto que os Estados Unidos naquele momento não era, não dava a devida atenção, mas mostrava esse potencial por ser banhado por dois oceanos, tanto o Atlântico a leste e o Pacífico a oeste, que poderia ser muito mais bem explorado esse potencial natural, né, dos Estados Unidos. Foi ele, inclusive, que foi um incentivador das ações estratégicas que, por exemplo, da construção do Panamá. E também do uso de alguns estreitos, né, controlar alguns estreitos mercantis. Né? Inclusive, esse mapa que eu mostro aqui é evidencia a importância do Canal do Panamá devido às rotas marítimas, né, as comerciais entre a Europa e a Ásia, que é muito mais facilitada passando por ele. Né? E além disso, para se navegar de um lado da América para o outro, em vez de ter que dar uma volta ali pela Patagônia, né, ali pelo extremo sul do mundo, pode cortar ali nesse istmo, que é a América Central. Né? Então, o Canal do Panamá hoje exerce essa função, né? E um pouco antes dele havia já ferrovias que faziam isso, mas o fato de poder transpor sem fazer baldeação de transportes tornou muito mais ágil e barato esse comércio que anos mais tarde, né, seria ainda mais utilizado. Essa teoria foi muito concentrada no hemisfério norte e decaiu em importância durante a Guerra Fria, visto o que estava ali em jogo, né? Mas depois da queda do Muro de Berlim, ela volta, né, a ser discutida, debatida. O próximo teórico que nós vamos ver é o Haushofer, que ele vai falar sobre as pan-regiões, tá? Que serão 4 pan-regiões, que é a Euráfrica, que seria... bom, primeiro eu vou apresentar todas elas, né? Euráfrica é toda a Europa com a África e um pedacinho ali do Oriente Médio, ou seja, pega ali a parte da Ásia. A Panásia, que aí seria esse sudoeste asiático, mas todos os arquipélagos que tem ali entre a Ásia e a Oceania. Também haveria a Pan-Rússia, que pega
toda a Rússia, que já é um grande apanhado, né, de continental, mais alguns países nesse meio. Vocês podem ver ali, né, tem um pequeno estreito que amplia depois ali na Índia. E finalmente a Panamérica. Tá? Só que aí ele também define quais seriam os líderes de cada uma dessas pan-regiões. Né? Então a Euráfrica seria do domínio alemão, a Panásia do domínio japonês, a Pan-Rússia pela Rússia e a Panamérica pelo domínio dos Estados Unidos. Ele defendia dessa forma uma aliança russo-germânica japonesa, né? Que inclusive, já não sei se vocês já estão desconfiando aí, né? Uma uma pré-Segunda Guerra Mundial, né? Já está dando alguns toques aí sobre o que virou a Segunda Guerra Mundial. Mas principalmente a questão do Rousseff era fazer frente ao poderio naval britânico, que até então era quase, né, inexpugnável, e a Inglaterra, de fato, né, conseguiu se tornar um grande império. Muito se deve ao poder naval que ela desenvolveu ao longo dos anos. Então, né, como eu disse, essas potências dominariam essas regiões. Haveria espaços autônomos para evitar disputa entre essas superpotências, né? Mas a ideia dessas pan-regiões é ser algo na dimensão longitudinal, justamente para que todas as potências tivessem várias latitudes. Né? Então, se vamos colocar aí a Rússia, né, já tem ali as latitudes mais frias, ela também ganharia latitudes menores ali na Índia, né? Então teria, por exemplo, acesso a portos é, é, secos, não, desculpa, portos que não ficassem congelados em alguma época do ano, né? Isso seria muito importante no caso ali da Índia. E, enfim, todos os outros, essas superpotências teriam acesso a vários climas diferentes, né? Tipos de solo, biomas, recursos, justamente para não haver essa disputa. A Rússia perderia, né, como eu disse, algum desses territórios, mas ganharia, como eu disse, né, portos em áreas mais quentes, que não ficassem congeladas, principalmente. Exemplo, a Índia, que era uma colônia britânica. E aí a teoria dele já vai mostrando assim, vamos neutralizar, vamos tirar a Inglaterra da jogada, né? Mas isso, como né, o próprio nome diz, na teoria, porque na prática isso seria muito mais complicado. E, né, os Estados Unidos regeria a América Latina. Como vocês já devem estar desconfiados, né, o Khrushchev teve grande influência no regime nazista. Ele era general, inclusive, e todas as estratégias são muito parecidas com aquilo que Hitler seguiu, né? Inclusive da expansão nazista e também da ideia de tentar fazer uma aliança com a Rússia, no caso a União Soviética, e com o Japão, que foi feito, mas seguiu bastante essas contribuições, né? O Khrushchev chegou a ser julgado no tribunal de Nuremberg por conta do nazismo, do regime nazista, mas foi só absolvido porque, né, segundo a defesa dele, a teoria dele não defendia a guerra entre as potências, né, mas todo o resto, né, parece que chegou a ser absolvido, mas só por isso. Enfim, dá para ver bastante, né, como que essa ideia das pan-regiões tem um cunho muito forte com o nazismo, né? Isso é até importante para se lembrar de qualquer semelhança não é coincidência. E por fim, né, dos pensadores clássicos, a gente tem o Spike Man, que ele vai falar da Rhineland. Basicamente, explicando, né, antes da gente ler aí o texto, ele, né, a gente pode ver aí um mapa. O que ele está fazendo? Ele está desenvolvendo mais a teoria do Heartland, incluindo algumas outras regiões, porque ele fala o seguinte, que não basta ter só o controle terrestre, o poder terrestre, tem que ter um poder naval também, né? E ele prova isso com dois momentos em que foi necessário ter poder terrestre e outro momento foi necessário ter poder marítimo, né? Então, por que não os dois? Então, ele vê essa Highland aí com poder anfíbio, né, que transita tanto no poder terrestre quanto
marítimo, né? E ele define todas as outras regiões do planeta como periféricas. Então, bom, para o texto ele fala assim: a Rhinland da massa terrestre eurasiática deve ser visto como uma região intermediária entre o Rutland e os mares marginais. Ele funciona como uma vasta zona amortizadora no conflito entre o poder marítimo e o poder terrestre. Com vistas para as ambas direções, ele tem uma função anfíbia e deve defender-se em terra e no mar. No passado, ele teve de lutar contra o poder terrestre na Rutland e contra o poder marítimo nas ilhas costeiras da Grã-Bretanha e do Japão. É, na sua natureza anfíbia, que está a base dos seus problemas de segurança. Então, é uma solução que ele dá ali, não necessariamente isso, né, mas casando a teoria do poder marítimo com o poder terrestre. Né? Bom, isso, inclusive, foi uma... Né, o Spikeman era holandês, mas ele foi radicado nos Estados Unidos, e ele serviu como um alerta, né, na verdade. Ele foi inspirado, como eu disse, na teoria do Rutland, mas fazia essas críticas, né, que o Rutland não era inexpugnável, como o próprio Mackinder defendia, se bem que o Mackinder também já fez essa autocrítica, né, e não resultaria no controle mundial. O poder anfíbio, né, as fímbrias no território da Rutland, ou seja, ali está a Rutland, mas também tem esses, é, esses essas saídas para o mar, né? Esses poderes, essas possibilidades de se defender pelo mar também, que combinam o poder terrestre com o marítimo. E aí, o que eu queria dizer é que essa teoria foi muito um alerta para os Estados Unidos sobre a União Soviética, que estava expandindo seu território, né? E aí também inspirou a OTAN, né? Que foi, bom, precisamos de expandir também o território bélico dos Estados Unidos para cercar, né, essa possível Rhineland que a União Soviética estaria produzindo. Tá joia? E por fim, aqui a gente tem o Rafestin, né, que ele fala aí do livro Por uma Geografia do Poder. Aí, o que ele diz? O conflito de dois estados pela posse de uma região não é apenas um conflito pela aquisição de um pedaço de território, mas também pelo que ele contém de uma população e ou recursos. Frequentemente, o objetivo declarado mascara os verdadeiros trunfos. Isso é muito interessante. Isso daqui é muito importante, né? Ele basicamente está dizendo que qualquer disputa de território não é uma consequência ter acesso aos recursos, mas é uma causa. Então, ao investigar qualquer tipo de conflito, é importante, né, colocar a hipótese se é se é isso que está acontecendo, tá? Rafestin era um geógrafo suíço, mas foi radicado na França. E aí o conceito que ele traz é isso, a importância dos recursos. Nesse livro ele vai fazer uma análise, inclusive, de recursos específicos. Tá? Pelo que eu me lembro aqui, ele vai falar sobre o trigo, sobre o petróleo, que são, né, importantes, recursos importantes. E o que ele está tentando fazer também? Está respondendo aos antecedentes. Ó, não há disputa por território, há disputa por recursos. Território que não tenha uma motivação maior, que não seja o recurso, um recurso que seja é, prático, eficaz naquele momento tecnológico, não, não faz sentido essa invasão, né? Ou melhor, todo conflito se justifica por uma busca por recursos, né? O interessante é que esses conflitos já ocorrem, né? E outros conflitos podem ocorrer com o avanço tecnológico, como eu disse, né? Que o meio técnico, à medida que ele vai desenvolvendo, vai necessitando de novos recursos. Aí, por exemplo, a gente tem dois exemplos muito bons, que é o petróleo no Oriente Médio, que sempre, né, desde muito tempo já é causa de conflitos, e o lítio na Bolívia. Mais recentemente, né, grandes jazidas descobertas, o lítio é um mineral estratégico para a produção de baterias, e já chega ali uma tensão na Bolívia em decorrência disso, né? E até mesmo futuramente, mais ainda futuramente, a gente pode pensar aí no escassez de algum recurso como a água doce na Amazônia. A gente não sabe se isso pode, né, se tornar um futuro Oriente Médio, um futuro Oriente Médio em termos de conflitos.
mas são tensionamentos ocasionados por recursos, tá? E é muito interessante que esses objetivos não declarados, né, são objetivos mascarados, né? A gente pode tentar trazer essas hipóteses, por exemplo, com um conflito que mais recentemente eclodiu novamente, né, voltou para as fases mais violentas, que é o conflito entre Israel e Palestina, em que, a princípio, é um conflito por território. Israel reivindicando toda aquela parte que deveria ter sido dividida, está reivindicando para ela. Então, Israel quer todo aquele território, inclusive aquele que pertence à Palestina. E já vem ali com uma defesa enorme do Ocidente, já vem com uma defesa muito grande e pouca intervenção do Oriente e do Ocidente dizer, poxa, aquilo dali pode acontecer ou não. Enfim, ali pode ter algo mascarado que é base de recursos. Aí você vai falar, peraí, não, isso está errado. Israel não tem jazidas de reservas e jazidas de petróleo, muito menos na Palestina. Se tivesse, mesmo também não seria em termos que valesse a pena uma guerra tão violenta, né? Com tanto investimento bélico assim. Mas, observando a geopolítica do local, Israel é um dos poucos países que tem tanta aliança assim naquele local, pelo menos hoje nem tanto, mas pense ali na época em que foi criado Israel, logo depois da Segunda Guerra Mundial, em que só havia Israel ali como aliado dos Estados Unidos e de outros países ocidentais. Ali é como se fosse uma base bélica de gestão de um território, né? Como se fosse eu gosto muito de fazer essa comparação, que vale só pela metáfora, né? É muito mais complexa do que isso, obviamente. Mas pensa no ponto estratégico do Havaí, né? Que é um estado dos Estados Unidos que fica no meio de um oceano Pacífico. Agora pense em Israel no início ali da- do, do início da Guerra Fria, né? Mas quando ele foi criado em 1948. Pense que também pode ter sido ali uma criação, né, de uma base como o Havaí, que fica no meio do Pacífico, mas uma base que fica ali no meio de um mar de árabe que não tem apoio, né, que não tem diálogo com os Estados Unidos, pelo contrário, naquele momento ali estava se dialogando muito mais com a União Soviética. Então, o que eu quero trazer aqui não é dizer o que é o que não é, mas tentar incorporar essa teoria na análise dos conflitos que acontecem agora e os conflitos que já aconteceram, que aparentemente podem ser só por aumentar o território, é, né, a gente vê também aí o caso da Rússia e Ucrânia, né, a gente pode também fazer o mesmo exercício de análise, mas lembrando, todos esses conflitos podem ter a procura por recursos, o controle de recursos, né, como seu principal fator, né? E quando você testa essa hipótese, né, você tem que testar, olha, mas isso faz sentido? E ali pode gerar algumas análises, né? Para nós aqui o mais importante é lembrar, mesmo que os conflitos não aparentemente sejam para isso, os recursos podem ser a grande causa deles. Tá? Isso aí é um pensamento que tem que ter para fazer a prova, sempre atento a isso. Mas também, se essas hipóteses, né, não estiverem dando certo, ok, pode ser um conflito também só territorial, algo que vai contra um pouco ali o que o Rafshin está dizendo, tá bom? Pessoal, é isso, né? A aula de hoje era para terminar esses teóricos. Na próxima, nós voltamos aí ainda para finalizar a aula sobre introdução à geografia e à geopolítica. Até mais.